Fala galera, professor Gilmar Júnior. Eu vou iniciar agora a parte 2 do conhecimentos específicos da prova de vocês para técnico administrativo da Câmara de Cabo Frio. Chegamos então aqui à parte do conhecimentos específicos, a segunda parte mais precisamente. Na primeira, ao meu ver, só a questão de gestão por competências, que poderia possivelmente ter ali uma quebrantação da banca, mas acredito também que a banca não vai voltar atrás ali nessa primeira parte. A segunda parte temos algumas outras coisas e vamos analisar com calma aqui as questões, tá bom? A primeira questão, vindo para os slides aqui, a primeira questão, cadê a primeira questão? Vem cá, questãozinha, só um segundo, pessoas. Pronto. Que é a questão de número 11, pessoal. Ela diz o seguinte: um aspecto importante a respeito da constituição dos documentos digitais é entender que eles podem ser observados a partir de diferentes perspectivas ou níveis de abstração. Aí vem assim, ó, o objeto digital. Então o assunto, o tópico dessa questão aqui, para quem não sabe, a gente chama isso aqui de objeto. Objeto digital. Ele fala assim: o objeto digital que se apresenta de maneira compreensível para o usuário. Só de falar que vai se apresentar de maneira compreensível, já sei o gabarito. Aí ele facilita ainda a minha vida, que ele coloca assim, ó, o documento visualizado na tela do computador. Pessoal, documento visualizado na tela do computador que vem de maneira compreensível para o usuário é conceitual. E olha a maldade aqui, ó. Ele colocou lógico. Pode ver que este aluno aqui marcou lógico, porque ele pensou em computador, ele pensou direitinho assim para fazer um chute calculado. Provavelmente o aluno não sabia a questão 11, ou ele não lembrava os conceitos de objeto, e ele marcou lógico. Só que lógico, pessoal, é o conjunto de bits. Aí a gente fala que o objeto é lógico, conjunto de bits. Lembrando que o computador, ele lê 0 ou ele lê 1, ok? O conjunto de 8 zeros e 1 numa sequência, a gente chama de byte. Agora, ou 0 ou 1 são os bits, ou seja, 8 bits equivale a 1 byte. E aí, o objeto lógico é quando consegue ler os bits, tá bom? Aí talvez o físico aqui nem dava para marcar, né? Porque ele deixa bem claro que é na tela. E aí talvez você nem marcaria. Mas o físico é aquele que vai registrar. Então ele registra as codificações lógicas. Codificações lógicas dos bits no suporte. Tá bom? Então aqui é uma questão difícil, tá? Questão 11 não foi questão fácil, mas o gabarito da banca manteve-se sendo alfa aí, então tá perfeito, tudo tranquilo. Na questão 12, ele diz assim, ó: na área de gestão pública existem diversas atividades ligadas ao protocolo. Então já deu uma palavrinha-chave aqui pra gente, possivelmente é de protocolo aqui, ó, como é? Aqui em cima. A tramitação de deixa eu parar aqui, galera, de documentos e processos. Gente, tramitação é o quê? Questão fácil. Para quem estudou aqui protocolo, não é uma questão difícil. Quando está tramitando aqui, dentro do universo do protocolo, é a movimentação. E essa movimentação do documento, quando ele se move, pode ser interna ou pode ser também uma movimentação externa. Então a gente vai ter a tramitação também. Por isso que o nosso gabarito aqui, gente, só pode ser bravo. Consiste na atividade de encaminhar documentos, processos entre unidades administrativas, ó, internas ou externas. Ó, encaminhar. Encaminhar é movimentar o documento. Então também 12, não vejo o processo aqui de anulação, tá bom? Vamos para a questão 13, pessoas. Na questão 13, diz o seguinte: dentre as funções de protocolo e gerenciamento de documentos e processos na prefeitura, o desentranhamento. Aqui é um conceito arquivístico. Desentranhamento. Galera, desentranhamento
é o quê? É isso aqui, ó. Vou pegar a caneta aqui. Retirada de documento de um processo. Retirou um documento, uma página, uma folha do processo, a pedido do interessado, que pode ser pessoa física ou jurídica, ou a administração, a gente tem aqui o desentranhamento. Então, o nosso gabarito aqui, ele realmente só pode ser alfa. Beleza, pessoas? Tranquilo, né? Nada demais também, deu certinho aqui o nosso gabarito. Na questão 14, ele fala assim, ó, no que diz respeito à autuação de processos e instrução de documentos com classificação de sigilo, então sigilosos, e informações pessoais, quando o documento sigiloso ou de caráter pessoal for instruído, o processo deve o quê? Pessoas, se o documento sigiloso ou de caráter pessoal for instruído, a gente tem que, primeira coisa a se entender é o nível de sigilo. Então, se tiver o mesmo nível aqui, ó, herdar o mesmo grau de sigilo, mesmo nível de sigilo, em caso de processos já classificados, deve ser refeita a classificação para prevalecer a mais elevada. Então, se já for classificado, se refaz. E aí, a que for mais elevada prevalece. É o que se manda aqui. O gabarito também é Charlie. Questão 16. Existem 5 espécies de atos administrativos, sendo que a modalidade referente aos atos ordinatórios. Nós falamos de atos ordinatórios aqui na nossa aula de véspera aqui, tá, gente? Atos ordinatórios. Aí eu deixei bem claro para você que ele tem a ver com o poder hierárquico. Isso eu deixei bem claro. Então, disciplinar o funcionamento da administração, perfeito. E a conduta funcional, perfeito, dos agentes, com base no quê? No poder hierárquico, gente. Por isso que é ordinatório, de ordem. Gabarito bravo. O ato administrativo expedido por uma autoridade administrativa que tem como objetivo complementar as leis e os decretos. Já me deu uma pista. Mas sem jamais... Me deu uma baita de uma pista agora, gente. Ó, ele não altera, jamais alterar, transpor, inovar ou modificar a lei. Ok? Padronizando as rotinas de trabalho. Criando procedimentos de controle, a fim de formalizar a execução de serviço. Galera, aí aqui é o seguinte, está fazendo aqui uma instrução. A gente chama isso aqui de instrução normativa. Instrução normativa, ela não vai alterar a lei, ela não vai alterar o ato normativo, tá bom? E o objetivo dela, de fato, é trazer um complemento, padronizar a rotina de trabalho. E aí, com isso, a nossa 17 só pode ser Charlie, pessoas. Agora vamos para a questão 18, que diz o seguinte: a ação orçamentária utilizada para alcançar o objetivo de um programa, importante isso aqui, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aí me deu a questão, aperfeiçoamento da ação do governo. Pessoal, expansão e aperfeiçoamento, tendo como objetivo da ação orçamentária, a gente está falando de um projeto de governo. Questão 18, linda também, perfeito. Questão 19, pessoal, sobre os créditos adicionais. Aqui, ó, créditos adicionais. Correta, qual a afirmativa aí sobre os créditos adicionais? Vamos lá. São as autorizações de despesa, aqui podre. Créditos extraordinários são destinados a despesa para as quais não haja dotação orçamentária, podre. Abertura de créditos especiais e extraordinários também existem, podre. Realmente, nosso gabarito aqui é qual, galera? É delta. Por quê? Quando ele fala em créditos adicionais, ou seja, é a adição. Então vai entrar para a gente aqui os créditos suplementares. E os créditos suplementares é para trazer um reforço. Lembre-se o seguinte, ó. Sempre quando dou essa aula, eu dou esse exemplo aqui para a molecada lembrar. Olha só. Quando a gente fala em suplemento, vou tomar um suplemento para treinar. O que você vai fazer? Você vai buscar um reforço. Ele usou a palavra mágica aqui para a gente, ó. Então, realmente, o gabarito é delta. E agora chegamos aqui na questão 20, que ele diz o seguinte: a entrega do montante arrecadado, aí já ficou fácil. Porque se a gente está falando de montante arrecadado,
a gente está falando já automaticamente do processo de recolhimento. Mas tudo bem, vamos seguir a leitura aqui. Ao Tesouro Público, pelo agente arrecadador, é efetivada no seguinte estágio da receita. Recolhimento, pessoal. Montante arrecadado, recolhimento. O gabarito realmente é delta. Pessoas, agora eu vou falar a minha opinião quanto à questão da prova aqui, tá? A prova em si. Para mim, a questão 4, a gente pode tentar forçar a barra para que ela esteja fora, obviamente, aí do conteúdo programático de gestão por competências, porém, vai ser difícil porque a banca pode jogar isso para o processo de liderança. Então, se ela jogar isso para o processo de liderança, Brasil, a questão vale. Ok? A questão 21 da língua portuguesa, de visão positiva e visão negativa, tá bom? Não acredito que a banca pode vir alterar o gabarito, porém, não custa nada vocês fazerem o quê? O recurso. Faça o recurso até sexta-feira, salvo engano, confira no edital de vocês, para que vocês consigam aí, né, aumentar a expectativa. Lembrando que você não pode copiar e colar recurso. Então o recurso ele é pessoal. Cada um deve fazer o seu, porque se você colocar todo o recurso do mesmo jeito, a banca vai fazer o quê? Ela vai desconsiderar, tá bom? Então por hoje é isso, pessoas. Fizemos a correção inteira da prova de Cabo Frio técnico administrativo. Te vejo numa próxima. Força!